Olá, meu nome é Sinclair e a videoaula de hoje faz parte do artigo Qual o segredo para desfocar o fundo de uma foto, publicado no Fotodicas Brasil. E se você estiver assistindo essa videoaula no YouTube, o link também vai estar na descrição do vídeo. A ideia é você aprender os principais parâmetros de forma simples, sem precisar ser profissional ou ter uma câmera profissional. Basta que sua câmera permita configurar alguns detalhes que vamos conhecer agora. Essa foto que você está vendo na tela foi feita em uma câmera super zoom, a Nikon Coolpix P520. E por que essa foto está aí? Porque talvez as câmeras super zoom sejam as mais difíceis de desfocar o fundo. Mas como você pode ver, não é impossível. E o que você precisa saber primeiro é qual câmera desfoca o fundo. Quer dizer, na verdade, quem desfoca o fundo é a lente, ou melhor, a abertura da lente. Esses são alguns exemplos de aberturas comuns de lente. Quanto maior a abertura, ou seja, menor o número dela, maior será o desfoque do fundo da sua foto. Mas quais as melhores aberturas para fazer esse desfoque? Essa foto, que foi feita por um aluno do meu workshop de fotografia profissional para amadores, o Rodolfo Moreira, ele usou, por exemplo, uma abertura 5.6 e conseguiu esse desfoque todo por algumas características que vamos falar durante essa aula. Mas nesse ponto, é importante você ter em mente que números de abertura, como 3,5 e 4, são bons para desfoque. E eu estou usando essas aberturas como exemplo porque são as mais comuns entre os meus alunos que costumam ter pelo menos uma lente do kit, as famosas 18-55, 28-135, por aí vai. Mas se você tiver uma lente com aberturas maiores, ou seja, números menores, como 2.8 ou 1.8, com certeza você terá fundos bem mais desfocados. E como você descobre a abertura da sua lente? Está escrito nela. Por exemplo, essa é uma lente 28-135mm da Canon. E você pode perceber que ela tem escrito nela os números 1, 2 pontos, 3,5-5.6, que são aberturas comuns em muitas das principais lentes que vêm nos kits. E o que significam esses números? O número 1 significa simplesmente o número F, que é uma maneira técnica de se referir à abertura. O importante está depois dos 2 pontos. 3,5 é a maior abertura dessa lente, ou seja, é o máximo que essa lente consegue se abrir totalmente para entrar luz. E 5.6 é a maior, isso mesmo, a maior de novo, é a maior abertura quando ela estiver usando o zoom. Ou seja, quando dou zoom com a minha lente, ela automaticamente vai diminuindo a abertura dela. Existem lentes de aberturas fixas, mas não vou falar delas aqui, não é o momento, ok? Continuando. Então, essas aberturas vêm escritas na lente. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre essa sopa de letrinhas que vem escrita nas nossas lentes, eu escrevi um artigo explicando todas essas letras e números. Eu vou escrever na tela o link porque talvez você não esteja assistindo a aula no YouTube. Mas como eu já disse, todos os links vão estar na descrição do vídeo. Bom, então o parâmetro mais importante de qualquer foto desfocada é a abertura grande. E você já descobriu como achá-la. E já que a pergunta era qual câmera desfoca fundo, e eu falei de lentes, deixa eu voltar e falar um pouco dos modelos. Na verdade, todas as câmeras que possuem modo manual permitem fazer fotos com fundo desfocado. Mas as DSLRs que trocam de lente normalmente fazem fundos desfocados de maneira mais fácil do que as câmeras que não trocam de lente. Alguns modelos comuns são as Nikon D90, D3000, 4000, 5100, 5200, 7000, 7100, além de todas as profissionais como D700, 800, D4, entre outras. Da Canon também temos vários modelos como a D60, 3TI, 4TI, 5TI, além das profissionais 5D Mark I, 2, 3, 1D Mark I, 2, 3, 4. Todas essas câmeras desfocam fundo com facilidade. Mas existem modelos de outras marcas que, mesmo possuindo o modo manual, o desfoque às vezes é muito sutil, como em muitos modelos de super zoom e outras ainda como a P520 da Nikon, que precisa de alguns detalhes para fazer a diferença. Eu estou usando ela como exemplo porque ela é muito comum em meus workshops. Bom, já definimos quais tipos de câmera, que são a maioria que possui modo manual, que a abertura grande faz desfoques melhores, ou seja, quanto maior a abertura, mais desfocado o fundo. E agora vamos para um detalhe determinante para dar aquele visual profissional na sua foto, que é a configuração do modo de área F. Aqui se encontra o maior segredo para conseguir esses resultados. Somente configurando o modo de área F,
para os modos ou flexível ou central, dependendo do modelo, é que você vai passar a decidir aonde você quer que a câmera foque e o que ela irá desfocar. E o que é o AF? AF são esses pontinhos que acendem quando você fotometra. Fotometrar é quando você aperta o botão do obturador até metade e ouve um bip, que quer dizer que a foto está em foco. Então, esse é o viewfinder de uma Canon. Tá vendo esses pontinhos? Quando você está fotografando no modo automático, eles piscam aleatoriamente, porque a sua câmera está buscando o que ela acha que precisa estar em foco. E normalmente a ideia dela é deixar tudo em foco, mas nem sempre é a nossa ideia. Esse é o viewfinder de uma Nikon. Aliás, a Nikon costuma ter muitas possibilidades de configurar esses AFs. Esse, por exemplo, que está vendo, é o modo de área de 9 pontos. Então a câmera foca o que estiver dentro desses quadradinhos. E onde eu acho isso na minha câmera? Eu vou usar algumas imagens que fazem parte do meu e-book, o Fotometria Simples, você no controle da luz, onde eu explico essas configurações de maneira bem simples e objetiva para que você consiga fazer a foto que você tanto quer. E isso inclui o importantíssimo modo de área F. E como você pode ver na imagem, na maioria das DSLRs a configuração é muito simples. Na Canon, por exemplo, é só apertar esse botão, girar o seletor e você vai ver esses pontinhos F se mexerem. Normalmente a câmera mostra primeiro o modo automático, onde todos esses AFs estão no viewfinder. E depois ela vai te mostrando um a um para você escolher aonde você quer seu foco. A grande vantagem é que você pode fazer o enquadramento que quiser primeiro e depois selecionar o que estará em foco. E por que você precisa configurar o AF? Porque somente com o AF configurado de maneira que você possa escolher onde é o foco, que é possível fazer, por exemplo, fotos como essas daqui, que fazem parte de um dos exercícios do meu workshop de fotografia profissional para amadores. Nessa foto, o foco está seletivo à direita e nessa aqui está seletivo à esquerda. Nesse exemplo, fica nítido, inclusive, que o desfoque pode ser no primeiro plano ou no segundo plano, você que escolhe. E essas fotos seriam praticamente impossíveis de se fazer no modo automático. Bom, já temos as câmeras, as aberturas das lentes e o modo de área F. O próximo parâmetro é o modo de cena. E quais modos de cena a gente pode usar? Você pode usar o modo manual se já fotografa nele. Esse modo permite ajustes em todas as configurações da câmera, mas nele é necessário que você saiba configurar a abertura, a velocidade e o ISO, além de balanço de brancos e outros parâmetros. Mas se você é iniciante e ainda não domina o modo manual, não tem problema. Você pode usar um dos modos de cena semiautomáticos. E quais são esses modos semiautomáticos? A gente tem um P, que é o modo programado, e nele você pode configurar o modo de área F. E ele vai ajustar a velocidade e a abertura para você. E aí você vai ficar com ISO para ajustar, aumentando se quiser clarear a foto ou diminuindo se quiser escurecer uma foto. E como essa configuração de abertura é automática, nem sempre ela vai estar em tamanhos grandes. Ou seja, você vai ter momentos que suas fotos até sairão com fundo desfocado, mas você não vai poder controlar isso o tempo todo. Mas esse ainda é o modo de cena que eu mais indico para quem gosta de fotografar e ainda não descobriu as possibilidades incríveis que o modo manual te dá. O outro modo de cena é o S ou TV, que é o de prioridade de velocidade. Quando você ajusta esse modo, a câmera permite que você determine qual velocidade você quer e ela ajustará automaticamente a abertura. Não serve para o nosso propósito, que é desfocar o fundo. Ele é mais indicado para congelar uma imagem, por exemplo. E o último modo, esse sim, é o melhor no nosso caso. É o modo de prioridade de abertura. Geralmente, ele é indicado pela letra A ou a V. E como a própria descrição indica, nesse modo você determina a abertura. E como já sabemos que precisamos de aberturas grandes, basta configurar e a câmera vai fazer o resto. Em muitos equipamentos aqui também se aplica a possibilidade de ajustar a falta ou a sobra de luz com ISO. Minha dica é que você faça sempre os primeiros testes em condições ótimas de luz. Assim não vai precisar se preocupar com a velocidade, mas tem que ficar de olho nela. Sabe que se sua câmera mostrar que a foto vai ser feita com velocidades abaixo de 1/30, por exemplo, você corre o risco dela sair borrada. Mas fotografando de dia, dificilmente ela ajustará velocidades abaixo de 60, 100, 200. Mais ou menos por aí. Tranquilo?
E o último parâmetro é enquadramento, por causa da profundidade de campo. Eu não vou me aprofundar nessa aula sobre isso. Assine nossa newsletter lá no site, que eu estou preparando um material sobre isso. E assim você não perde quando sair, ok? Nesse vídeo eu vou te mostrar como simplesmente mudando o enquadramento, você tem um resultado incrível. Olha a diferença nessas duas cenas. Na primeira, eu estou de frente e a mais ou menos 1 metro de distância para conseguir esse enquadramento. Você percebe que desfocou o fundo e é uma foto bonita. Mas na segunda cena, eu já me aproximei bastante da flor, a uns 30 centímetros mais ou menos, e fotografei na diagonal, o que me permitiu desfocar muito mais e ter um resultado muito mais legal e profissional. Então a dica é, quanto mais fundo, ou seja, quanto maior a distância daquilo que eu quero em foco, e aí pode ser uma pessoa, uma flor, como nesse caso aqui, do fundo, mais desfoque eu tenho. Outra dica legal é procurar fundos mais coloridos. Nesse exemplo aqui da borboleta, ela estava pousada na árvore um pouco abaixo do meu ombro. E se eu batesse de cima, só teria as folhas secas atrás. Então abaixei o suficiente de maneira que eu conseguisse as árvores e o céu, para dar esse colorido aí. Bom, resumindo o que a gente viu até aqui. Para desfocar o fundo, você precisa de uma câmera que permita que você configure a abertura dela. E aí qualquer câmera que tiver o modo manual vai permitir isso. Não precisa ser uma câmera profissional. Usar o modo de cena V ou A, que é o de prioridade de abertura, e escolher as maiores aberturas que você tiver, que são os menores números F. Na maioria das câmeras com lente que vem no kit, como a 1855, por exemplo, usar 3,5 ou 4. Configurar o modo de área F para um ponto central ou flexível, e não confundir com o foco manual da sua lente, que é esse botão aí. Isso não tem nada a ver com o modo de área F. E esse seletor aí da lente pode ficar no automático sem problemas. E fazer enquadramentos com bastante fundo e de preferência que possuam cores, para o desfoque ficar mais bonito. Agora você me pergunta, e afinal, como desfocar com a Super Zoom? Essa foto aí foi feita pelo meu irmão em uma câmera Nikon Coolpix P520. E você pode perceber que tem um ótimo fundo desfocado. Mas como a maioria dos meus alunos, ele ainda não fotografa no modo manual e tem muita dificuldade de desfocar o fundo de propósito. Você pode perceber no EXIF da foto, aliás, se você não está familiarizado como usar o EXIF das fotos a seu favor, eu escrevi um artigo que vai te ajudar muito, que é o EXIF. Melhore suas fotos com esse recurso. Também vou deixar o link aqui, como todos os outros. Bom, voltando ao EXIF. Eu deixei o EXIF para você perceber que não tem nada de excepcional nas configurações dessa foto. Ela está com uma abertura 5.9, que nem é tão grande assim, uma velocidade de 400, que está de dia, e como eu te disse, muito mais fácil de fotografar, e ISO 640, que não é um ISO tão alto. Mas o que não está escrito nesse EXIF é justamente o que ajudou a criar esse desfoque aí. Você já percebeu que o ângulo em que a foto foi feita criou esse fundo lindo. E o que permitiu todo esse desfoque foi a quantidade de zoom dado na hora de fazer a foto. A P520 possui distância focal de 24 a 1000 milímetros, ou seja, ela vai da grande angular até a super zoom. E essa foi feita em 280 milímetros, que pode parecer pouco para uma lente que chega a 1000, mas já é muito zoom. E outro detalhe é que ela foi feita, acredite você, no modo automático, ou seja, sem querer, numa sucessão de coincidências, a foto acabou tendo esse lindo resultado. Então eu liguei para ele e sugeri que a gente reproduzisse as configurações desse artigo para conseguir desfocar de propósito. E vou te passar detalhes das configurações para você também conseguir esse resultado. As fotos foram feitas nas condições mais comuns de iluminação e enquadramento para que você também possa reproduzir sem problema nenhum. Nessa primeira foto, a câmera está com as seguintes configurações. Modo de cena com prioridade de abertura, o nosso A lá, o AV. Modo de área F, que no caso da 520 existem vários. Então ela está com modo de área manual e nesse modo eu escolhi a opção AF flexível, que seria a configuração mais próxima das câmeras de entrada e semiprofissionais comuns no mercado e que aparece muito no meu workshop também. E escolhi essa configuração de propósito, porque é comum a tentativa de reproduzir os parâmetros das outras câmeras que trocam de lente, as mais comuns, nas super zooms. E vou te explicar por que a foto não tem um bom resultado. Nesse caso, simplesmente porque a distância do primeiro plano, nosso simpático cactus no jardim vermelho, está próximo demais da câmera.
E aí, mesmo com todas as configurações feitas, ela não consegue focar. Para esse tipo de enquadramento, que são os mais criativos e com melhores resultados, como no caso da segunda cena lá da flor, você lembra? Você precisa de outra configuração, que é a seguinte: modo de área centro normal, e quando você escolhe esse modo, a P520 te dá 4 opções de escolher o tipo de foco que você quer, que são eles: o foco alto, o foco macro, o foco infinito e o foco manual. E aí, você já adivinhou qual que a gente usou? Ficou fácil, né? É só escolher o foco macro, que você passa a conseguir focar em primeiro plano e desfocar o segundo, que é a nossa intenção. Mas se você, para fazer essa foto, não pode usar o AF flexível, como resolver? Simplesmente fazendo o foco no plano de trás, ou seja, depois de apertar o obturador até metade, mantenha ele apertado, recomponha o enquadramento e termine de fotografar. E o resultado foi esse aí. Agora o foco está no cactus de trás e o primeiro cactus desfocado. Agora é uma dica ninja que eu vou te dar. Se você fotografar no automático com a 520 e nesse modo mesmo de cena, o automático, escolher o foco macro, ela te dá esse resultado. Ou seja, é possível desfocar o fundo de propósito no modo automático de uma super zoom como a P520. É importante que fique claro que estes testes foram feitos somente na 520 por enquanto, mas existem muitas chances de funcionar em outras super zooms. É importante testar, testar e testar. E lembrando que em alguns o desfoque será mais sutil do que nesse caso aqui. Bom, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Eu estou fazendo essa aula em julho de 2014 e vou lançar uma versão especial ainda esse ano do meu workshop de fotografia profissional para amadores. E com certeza farei mais testes com outras super zooms e outros equipamentos e vou trazer os resultados para você. Por isso não deixe de assinar o canal, assinar a nossa newsletter, que é a melhor maneira de garantir receber todos os artigos e novidades do Fotodicas Brasil, e curta a gente no Facebook. Provavelmente você já é nosso fã, se não, não deixe de curtir, porque eu estou desenvolvendo mais um conteúdo exclusivo para os nossos fãs. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixe de testar e principalmente de compartilhar com a gente os seus resultados e dúvidas. Ah, elogios também. E por último, uma coisa muito importante. Todas as configurações descritas no artigo e nessa videoaula encontram-se no seu manual. E como a gente sabe o quanto é importante para que você consiga tirar fotos cada vez mais incríveis, que criamos o Banco de Manuais Colaborativo. Eu vou deixar o link aqui e lá no site tem tudo explicadinho para você poder colaborar e se beneficiar também. Abração e até a próxima!